Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje de ciências do dia 24 de setembro, quinta-feira. Certo, primeiro vamos fazer um pouquinho aqui, estudar sobre a evolução do estudo do corpo humano. Quer dizer que até para estudar o corpo humano, ela teve uma evolução, ela evoluiu o estudo, né? O estudo começou de uma forma e hoje já é de outra forma. Primeiro, nós vamos descobrir aqui, entender um pouquinho de dois termos para a gente começar a falar sobre a evolução do estudo do corpo humano. Primeiro, anatomia. O que é anatomia? É a ciência que estuda a estrutura, a forma, a organização do corpo humano, tanto por dentro como por fora, tá? Então, a anatomia é o estudo, é uma ciência que estuda o corpo humano, seja ela por dentro ou seja por fora, estuda tudo sobre o corpo humano. E dissecação é o ato de separar as partes de um órgão ou de um corpo, de dividir as partes do corpo, olhar os órgãos que tem dentro, pegar o coração, o pulmão, o fígado e as partes do corpo também, além dos órgãos do corpo, ok? Então vimos aí um pouquinho sobre anatomia e dissecação. Como que se deu a evolução do corpo humano? Hoje, a forma que a gente estuda o corpo humano, né, no caso a anatomia, é pela dissecação. Então, a gente precisa separar as partes do corpo humano para poder estudar ela. Os médicos, quando eles vão estudar o corpo humano, para eles se tornarem médicos, eles têm que passar por essa experiência de estudar o corpo humano. Eles têm que aprender sobre cada partezinha do corpo, sobre o fígado, sobre o pulmão, sobre o coração. Então, cada parte do corpo humano eles estudam. Como é que eles conseguem estudar? Através da dissecação, tá? No caso, da separação dos órgãos e do corpo de um cadáver. Eles pegam um cadáver, faz a dissecação, eles separam a parte do corpo todinho do cadáver e vão estudar essa parte do corpo, tá bom? Só que isso é hoje ele é estudado desse jeito. Só que antigamente não era dessa forma, né? Por quê? Porque era proibido fazer a dissecação no cadáver de pessoas, de humanos. Então, como é que eles estudavam antigamente, né? Lá, quando existiam essas dissecações, elas eram feitas clandestinamente, era escondido dos outros. No lugar de cadáver, era utilizado animais. Então, eles estudavam através do corpo de animais, da dissecação de animais, tá? Só que uma certa parte aí iniciou também pelo médico Galeno, né? Ele foi um dos principais, ele que iniciou praticamente esses estudos, realizou muita dissecação em animais e teve um tempo aí que parou os estudos, né? Os estudos desses corpos foi completamente proibido. Só que 700 anos depois retornou os estudos, tá? Só que aí eles foram estudar tudo que o Galeno já tinha descoberto. O Galeno descobriu um monte de coisa, só que muitas dessas coisas não eram reais, logo porque ele estudava em corpos de animais, não era em corpo de humano mesmo. Muitas dessas descobertas deles estavam equivocadas, mas muita coisa também foi utilizada, né? Então eles utilizaram muito aí o estudo de Galeno sobre a anatomia. E lá pelo século XVIII, eles colocaram dentro do currículo dos médicos, dentro da faculdade de medicina, o treinamento prático de anatomia, ou seja, já era permitido estudar, fazer a dissecação de corpos humanos para poder estudarem, tá bom? E um dos médicos anatomista, ou seja, que estudava sobre a ciência do corpo humano, que muito se destacou, foi o Vesalius, tá? Andreas Vesalius se destacou bastante. Tá? E tanto que ele escreveu um livro sobre a fábrica do corpo humano, né? Muito interessante, que fala sobre anatomia e fala sobre o corpo humano. E através de tudo isso, nós fomos descobrindo aí, né, realmente como que se dá a formação do nosso corpo, tanto na questão da anatomia topográfica, que é a localização onde estão nossos órgãos, a nossa estrutura, como eles funcionam, e também a anatomia patológica, que é quando a gente estuda as doenças, quando se altera alguma coisa e a gente estuda a doença, ok? Isso aí é um pouquinho sobre a evolução do estudo do corpo humano, vocês podem ler melhor lá na página 25, tá bom?
Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema digestório, tá bom? Vamos lá. O sistema digestório, ele está no tema 6 da unidade 1, lá na página 26. O sistema digestório, ele também é conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. É formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem por objetivo ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos. E quais são os componentes do sistema digestório? Bem, o sistema digestório ele é dividido em duas partes, no tubo digestório e nos órgãos anexos. O tubo digestório, conhecido também como tubo digestivo, é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos anexos, eles produzem substâncias que são imprescindíveis para a digestão, ou seja, ela é necessária para a digestão. Quais são eles? As glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Lá na página 26, vocês podem ver direitinho o que é cada um deles, né? O que é a faringe, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, glândulas salivares, a boca, o esôfago, o estômago e intestino delgado. Vocês vão ver como que eles funcionam. A cada partezinha dessa aí você pode estar vendo na página 26. Ok, agora vocês vão responder esses 3 exercícios. Primeiro, construa uma linha do tempo que apresente os acontecimentos relacionados ao estudo do corpo humano visto no texto da página 25. Então, vocês vão colocar, né? Primeiro aconteceu isso, depois aquilo, depois veio isso, até chegar nos dias de hoje, tá? É uma linha do tempo. Segundo, na sua opinião, os estudos antigos, aqueles que foram realizados por Galeno, por Vesalius e talvez por muitos outros médicos, eles são importantes para a ciência, para o desenvolvimento da ciência? E por quê? E o terceiro, qual a importância do sistema digestório? Ok, amados, agora leiam direitinho sobre esse conteúdo, tá? Tanto da página 25 como da página 26 e respondam esses 3 exercícios. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!